Fala pessoal, tudo bem? É o Lucas aqui, hoje para mais um vídeo, e hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre a navegação aqui no Airbus A320, como que a gente pode fazer uma mudança de radial ou interceptar uma radial inbound, outbound, se o controle pedir, né? Isso é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, né? Quem for voar nos Estados Unidos, geralmente com mau tempo, o controle pede órbita, né? Ele pode pedir órbita numa radial de um VOR, por exemplo, e aí você tem que saber como que vai executar isso daí. Para quem não me conhece, eu sou piloto de linha aérea, tenho 15 anos já de linha aérea, um pouquinho mais de 12 mil horas de voo. Sou formado em Ciências Aeronáuticas, tenho 2 pós-graduações, uma em Engenharia em Ensaios em Voo, pela Sirius Flight Test BR, e sou formado pela Unisul em Ciências Aeronáuticas com uma pós-graduação em Segurança de Voo, também pela mesma faculdade. E tenho um curso de extensão pela Embry-Riddle e pelo ITA, em Fatores Humanos e Gerenciamento de Tráfego Aéreo. Comecei minha aviação aí em Porto Alegre, onde a gente está sobrevoando agora, Rio Grande do Sul, e fui instrutor de voo no Aeroclube do Rio Grande do Sul, e depois acabei voando na Webjet, 737-300, na TAM, A320, e desde 2015 estou aqui no Oriente Médio, onde tive a oportunidade de voar o A350, e aí um ano e meio atrás voltei para o A320 na função agora de comandante. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que saber é saber se localizar, né? Aonde que nós estamos. Onde que nós estamos em relação à estação. Então, como vocês podem ver aqui no Navigation Display, nós estamos com os 2 VORs sintonizados no VOR Porto Alegre, Papa Oscar Romeo, a 36 milhas. Né? Então, se a gente passar aqui para Rose VOR, eu coloquei o curso 300, né? E nós estamos voando em direção ao VOR. Então, para quem não lembra, né, a radial a gente sempre vê na cauda da agulha, né? Então a radial aqui é a 120, nós estamos no curso 300, mas a radial 120, né? Inbound. E aí eu coloquei manualmente, né, o VOR, porque a gente sabe que o Airbus ele tem autotuning, então eu quero que ele fique com este VOR, né, que ele não mude automaticamente, tá certo? Então, qual é o setor, né? Qual é o setor que nós estamos da estação? Então nós estamos no setor aqui sudeste, né, entre o leste e o sul, né, sudeste. Norte está para cá, oeste tá para cá, né? Então nós estamos no setor sudeste. E aí vamos supor que o controle peça para a gente aproar a estação pela radial 090. Como é que a gente faria? Então a gente vem aqui, vou mostrar para vocês. Então vem na página de Radio Navis e colocaria então, né, a radial 090 seria qual curso? Então a radial 090 ela está aqui, seria o curso 270. A gente vem aqui, coloca 270, aí olha lá o que acontece com o nosso Lateral Deviation, né, que seria o nosso CDI. Ele vai para a direita, aí a gente então puxa o heading aqui, jogaria o heading para a cabeça do nosso CDI aqui e esperaria interceptar. Lembrando que é um avião a jato, né? A gente está voando aí com 262 nós de ground speed, então dependendo da distância que tu está da estação e da proa que tu está mantendo, pode ser que quando tu intercept tu já vai estar muito próximo da estação, né? Então lembrando que quanto mais perto da estação, maior seria o ideal colocar a proa de interceptação. Então aqui está quase 90 graus aqui. A gente interceptar logo.
Bom, mas eu não quero ficar fazendo isso na mão, né? Eu quero usar a tecnologia do avião, né? Para que ele faça isso sozinho para mim. Como é que eu faria isso então? A gente pode vir de novo aqui no MCDU. A gente pode fazer o que então? A gente pode dar um direto, um direct to, Papa Oscar Romeo, e aí aqui ele abre, né, a radial, radio in or radio out. E aí seria qual então? A gente quer a radial, novamente, a gente pediu ali a radial 090, certo? Então a gente pode botar 090 inbound, porque a gente quer se aproximar da estação. Aí a gente coloca, insere, e olha que legal agora lá. Você passar aqui para nav, ó, ele já criou aqui, ó, né, a nossa radial, e ele vai interceptar em nav. O nav está armado aqui, ó, nav blue. E quando ele chegar aqui, ele intercepta e vai nessa radial. Como a proa está 90 graus, eu só vou melhorar essa interceptação para ele, para não embarrigar. Tá aqui uma proa 330. Se eu voltar aqui para Roseville War, ó, ficou mais ou menos em cima da cabeça do nosso lateral deviation, e aí já deu o radio alive, né? Lembrando que cada dot desses aqui é 5 graus. Então já deu a live e ele vai sozinho. Passa para a neve aqui de novo. Ó, ele vai interceptar e vai voar sozinho, vai dar um nav green aqui no FMA. E aí ele faz sozinho para nós. Ó, nav green, interceptou. E agora nós vamos voar na radial 090 inbound. Estamos a 19 milhas, 19,4 milhas da estação. Agora a gente vai se aproximar pelo setor leste, né? Pelo setor eco. Se a gente olhar no mapinha aqui, ó, parece o setor que a gente está se aproximando de Porto Alegre. Certo? Então, isso é muito legal. A gente pode fazer isso aí sempre. Então vamos supor agora que o controle nos pague o Qatar aí faça esperas na radial 090 a 10 milhas da estação. Como é que a gente faria? Então vem aqui, agora a gente pode fazer um PBD, né? Place Bearing Distance. Então, Papa Oscar Romeo, qual é a radial? 090. A que distância ele quer? 10 milhas. A gente insere, confirma qual é o VOR, né? Então é o Papa Oscar Romeo, é o 114.0. Aí ele vai criar um PBD01, tu executa. Olha lá que legal, ó. Passa pra... Estamos chegando, né? E aí ali tu faz um hold com inbound 270, curvas pela direita. E ali um hold 270 inbound, curvas à direita. E aí tu tem a opção, né, de colocar a tua órbita por tempo ou por distância, certo? Isso é muito legal. E aí agora aqui a gente vai ficar fazendo então uma órbita na radial 090 a 10 milhas, por exemplo.
Já fiz isso nos Estados Unidos e já fiz isso também, não de órbita, mas já de interceptar radial, muito na Índia. Tem alguns aeroportos que a gente voa aqui na Índia que tu vai ter só o VOR, e aí tu vai decolar e o cara vai falar, ó, decole, curva à direita, intercepte a radial qualquer que seja. E aí você tem que, né, fazer esses procedimentos. Tá ok? Então é muito legal isso, a gente tem essa função aí no Airbus, certo? Então a gente pode voar ou com o heading selecionado, ou a gente pode usar o automatismo do avião e fazer em radio in, radio out, ok? Então eu queria mostrar essa função, né, que a gente tem aí, que a gente pode usar no FMGS e que não é todo piloto que sabe que tem, ou até sabe que tem, mas não sabe como usar, né? E é uma função muito, muito útil, tá certo? E que vai te economizar tempo e carga de trabalho, né? Ainda mais se tiver, por exemplo, mau tempo, alguma coisa assim, tu pode deixar o automatismo funcionar para ti e não se preocupar com isso. Tá legal? Então agora aqui a gente vai ficar fazendo a órbita. Vou mostrar para vocês que ele intercepta direitinho aqui, ó. Tá com 1 minuto de tempo nas pernas. Quando ele curvar à direita, né, a órbita, eu coloquei uma órbita padrão curva à direita, mas você pode colocar, tem a opção de colocar direita ou esquerda. E aí quando ele fizer a curva agora para perna de aproximação, vocês vão ver que ele crava direitinho na radial 090. Vou passar aqui para os VOR, e vocês vão ver direitinho. Então novamente, né, a gente está com o curso selecionado para o 270, mas a órbita é na radial 090, né, que foi o exemplo que eu paguei para vocês. Uma nostalgia aqui ficar voando em Porto Alegre. Passei na área Patos ali do Aeroclube. Ó, já deu o Radio Alive. E já está curvando. Se eu mudar aqui para a neve. Ó, estamos indo para a perna de aproximação. Passar de novo para Roseville War. Ele crava. Já bonito em Porto Alegre, pôr do sol. Cravou na radial 090. Então, de novo, né, lembrando, radial sempre a gente vai ler na cauda da agulha. Nós estamos na radial 090 com o curso 270 se aproximando da estação a 13,3 milhas agora. Quando der as 10, novamente, ele vai continuar na órbita. Ok? Controle falar se aproxime pela radial 120. Como é que a gente poderia fazer isso, né? Então, vou deixar ele terminar aqui a curva. E aí a
gente pode fazer essa demonstração. Está na curva de afastamento. Se a gente passar para a neve aqui, a curva de afastamento da órbita, entrar na tela de afastamento. Aí vamos supor então agora que o controle fale para se afastar na radial 120. Como é que a gente faria? Então, de novo, passa aqui para Roseville War, vem aqui na parte de Radio Naves e aí agora se afastar. Então vamos se afastar, o curso vai ser o 120. A gente pode ver lá que o CDI caiu para a direita, a gente puxa o heading e vai para a direita, 180 mais ou menos, para interceptar. Lembra que a BC pesada ela cai. Então para 180, a BC pesada ela começa a cair. Quando der o alive, a gente volta com curva à esquerda. Já saímos da órbita. Bom, se eu quero que ele faça isso automaticamente, aí como é que eu faço então? Eu venho para cá, dou um direto, Papa Oscar Romeo, e aí é Radio Out agora, né? A gente quer a 120, Radio Out, e aí insere. E olha que legal, vou passar para a neve, tá lá, ó, já criou, a gente já está com a proa de interceptação. Quando ele chegar, ele intercepta e sai sozinho com curva à esquerda na radial 120. E aí você pode ficar brincando com isso. Então, o neve está armado em blue. Quando chegar próximo da radial 120, ele vai curvar à esquerda e vai sair nessa radial. Neve, e agora ele vai afastar na radial 120. Se a gente passar para Roseville War, cravado. Radial 120, outbound, se afastando.
como é que a gente poderia voltar agora pela radial 120? Então a gente poderia fazer uma curva de reversão, por exemplo, né? E aí, enfim, tem várias, né? Uma que a gente usa muito é a tipo gota, né? Que seria abrir 30 graus, voa 1 minuto e aí volta com curva pro lado oposto que tu fez a abertura. Ou também aquela 45-45, né? Abre 45 graus, direita ou esquerda, voa 45 segundos e aí volta também com curva para o lado oposto que tu fez a abertura. Então vamos fazer um exemplo aqui de gota, tipo gota. Então estamos na radial 120 e aí agora o controle falaria, então agora se aproxime pela radial 120. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer, puxa um heading, coloca aí na proa 150, quando ele estabilizar na proa a gente bate o cronômetro. Estabilizo na proa, cronômetro, e agora eu venho aqui na página de Radionauts e coloco o curso 300. Curso 300. Agora eu vou voar, né, no curso 300, mas na radial 120. Aqui a gente acompanha o tempo, 34, 35. Quando der 1 minuto a gente vai curvar à esquerda para reinterceptar a radial 120. Vai iniciar 5 segundos antes, já inicia. Da esquerda, de novo, né, o heading sempre em cima ali da cabeça do nosso lateral deviation, seria o nosso CDI, né? Se eu sou preguiçoso, não quero ficar fazendo em heading, como é que eu posso fazer então de novo? Eu dou um direct. Agora eu venho aqui, direct to, então cliquei no direct to, Papa Oscar Romeo, e aí é radial in 120, radial in, quero voar inbound, e aí eu executo. Ele cria aqui no navigation, já pegou, já deu o nav green ali, ó. já tava pegando, né? E ele tá aqui, ó. Ele vai dar uma embarrigada que eu demorei para executar, mas ele vai voar na radial 120 inbound. Então é isso, pessoal. Queria mostrar essa função que nós temos, né, que a gente pode usar. Ela é muito útil, reduz a carga de trabalho, né? Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E aí, deixem o seu like, seu comentário, tá certo? Então, por hoje era isso, um videozinho mais curto, mas com essa função aí, como é que a gente faz para interceptar uma radial e voar essa radial em neve, né, no automático, tanto inbound como outbound.
De novo ele deu uma embarrigada, mas ó, já está pegando a radial 120 que a gente selecionou. Inbound se aproximando de Porto Alegre a 29 milhas agora. Beleza? Por hoje era isso, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.